Abençoados e abençoadas, meus queridos e amados irmãos, que este domingo seja um domingo repleto de paz, alegria, de muitas felicidades e que você possa gozar ele com muita saúde e muita paz no coração. Aos novos inscritos, meu muito obrigado. Aos que já se inscreveram há mais tempo, também meus sinceros agradecimentos. Me ajude, por favor, a divulgar e compartilhar o meu canal para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho da Graça de Deus, serem alcançadas por ele e viver a liberdade plena que nós vivemos. Vamos dividir ou compartilhar esta alegria, a grandeza do Evangelho do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, para que eles também possam se desprender dessas prisões, tirar de sobre si os fardos pesados, de seguir preceitos dos homens, de terem os homens como seus líderes, como cabeça, e sim Cristo como único Senhor, pastor e cabeça da igreja, para que eles possam entender o verdadeiro evangelho do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, e deixar esses rudimentos da lei, de seguir o Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei, e assim o fez como deveria ter feito. E então divulgue e compartilhe, não só o meu canal, mas todos os canais que pregam o Evangelho da Graça de Deus. Eu quero ler no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 20 e 21, que diz assim: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Querido, sob o tema, para os religiosos não há adoração sem rituais, liturgias e templos. É assim que os religiosos creem, é assim que os religiosos acreditam. E nos dias do Cristo Nazareno, o que mais existiam eram pessoas religiosas. E eles também se comportavam dessa forma, dessa maneira. E hoje, nos nossos dias, também não tem sido diferente. Então, como disse, no dia do Cristo Nazareno, já havia uma evidência muito grande de um número de religiosos. A obra salvífica era para os religiosos judeus, a fim de receberem a adoção de filho, pois assim foi para que ele veio. Ele quem? O Cristo, que veio e se fez carne e habitou entre eles. Esse capítulo 4 do livro Históricos de João diz que essa mulher samaritana era uma religiosa. Então, quando ela encontra o Nazareno e crê no que ele lhe disse, rio de água viva começa a correr no seu interior. E então essa mulher, como religiosa que era, a sua preocupação agora era aonde se devia adorar. Essa era a preocupação. Onde se devia adorar. Se era em Jerusalém, no templo, né? Ou nos montes. Ela estava agora preocupada com isso. Ela queria saber do Cristo que ela encontrou ali. Aonde agora
ela deveria adorar ao Pai. Em Jerusalém, no templo, nos montes, qual o lugar? Qual a maneira correta? A maneira certa de se adorar? Aonde ela deveria, agora, uma vez que encontrou essa salvação, como fazer para adorar o Pai? Porque os religiosos faziam assim. Eles se comportavam dessa forma, dessa maneira. Eles frequentavam os templos. Os religiosos, eles procuravam viver de uma aparência para que outros pudessem ver o que eles faziam. Muitas das vezes o Cristo Nazareno os chamou de sepulcros caiados. Muitas das vezes o Cristo Nazareno os chamou de hipócritas, de fariseus. Eles eram tratados assim porque, na verdade, não viviam como deveria viver. Os religiosos, eles sempre procuram demonstrar para as outras pessoas tudo quanto fazem. Eles querem ser mais santos do que os outros. Eles querem demonstrar que trabalham mais do que os outros. Eles querem demonstrar que frequentam mais o templo do que os outros. Tudo que eles fazem, eles querem estar em evidência. Eles querem serem vistos. Eles querem que as pessoas saibam e vejam o que eles estão fazendo. Hoje, com o avanço das redes sociais, eles gravam orações e botam nos áudios, nas redes sociais, para que as pessoas ouçam e escutam as suas orações. Eles colocam nas redes sociais tudo quanto eles fazem para ajudar as pessoas. O Cristo Nazareno, ele nos seus dias disse que deveria dar com uma mão para que a outra não visse. O Cristo Nazareno disse que deveria entrar para o seu quarto, fechar a sua porta e falar a sós com o Pai. E eles isso eles não praticam, isso eles não fazem. Mas ir ao templo, jejuar, ir ao monte, dizimar, ofertar, frequentar com regularidade esses lugares que são chamados de igreja por eles, frequentar reuniões. Isso eles fazem questões que as pessoas vejam e saibam que eles estão fazendo. Cumprir esses rituais, cumprir liturgias, tudo isso para eles fazem parte de uma adoração. Porque eles estão inclinados a adorar aquilo que vem. Por isso que eles fazem questão de serem vistos. Eles querem que os outros vejam. Por isso não há adoração para eles sem frequentar templos, sem praticar rituais, sem participar de cerimoniais. Não há adoração. Nos templos católicos romanos, é assim também que os religiosos fazem. Lá tem terços, tem cruz como imagem do Cristo crucificado. Lá tem castiçais, imagens e velas
Sem essas coisas, para eles não tem adoração. O católico romano, ele adora diante de imagem, prostrando-se diante de imagens. Seja a imagem que for, mas tem que ter uma imagem para que eles possam adorar. Alguns carregam até crucifixos, beijam, tudo em um ato de adoração. Eu não estou aqui criticando esses comportamentos, não. Eu estou tentando dizer para essas pessoas, para esses que praticam essas coisas, que Deus é espírito e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. E não por aquilo que se vê. Porque Deus é espírito. E quando nós vivemos para Ele, nós também vivemos tendo a mente de Cristo, vivemos como espirituais e não, mas como carnais. Praticamos, sim, as coisas boas, as boas obras, no sentido de amar o nosso próximo, de amar o nosso inimigo, se é que temos, de ajudar uns aos outros, de socorrer os necessitados, de ajudar aos pobres, de ajudar as viúvas e os órfãos. Sim, isto devemos fazer diante dos homens, não para que eles vejam que estamos fazendo isso, mas para que eles saibam que em nós há a presença do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. E que tudo isto seja para o louvor da sua glória. E não para o nosso louvor, ou para que tenhamos honra, ou para que venhamos estar em destaques, para que as pessoas vejam que nós estamos fazendo e praticando todas essas coisas. Como também em muitas outras religiões. Os religiosos precisam da materialização para que se possa adorar. Sem essas coisas, para eles, não há adoração. Nós somos o santuário, a morada da habitação de Deus. Ele habita no nosso espírito. E aonde nós estivermos, nós estamos adorando o Pai em espírito e em verdade. Porque a igreja somos nós. E como igreja nós nos reunimos em todos os lugares, seja aonde for, aonde nós estivermos, nós estamos adorando o Pai em espírito e em verdade. Mas os evangélicos religiosos, para adorar, seguem a tradição. Não há como adorar sem ir ao templo. Isso para eles é o demais sagrado, principalmente aos domingos. Domingo é chamado para eles o dia do Senhor. Eles se sentem culpados se no domingo eles não forem às escolas bíblicas dominicais. Eles se sentem culpados se domingo eles não forem nas tais reuniões que eles chamam de culto, de louvor e de adoração. Eles se sentem culpados com isso. Isso é uma tradição. Domingo é dia do Senhor. Eu me lembro, eu sou do tempo em que você não podia sair com a família, você não podia ir para um lazer, você não podia ir para lugar nenhum aos domingos, a não ser ficar o dia todo no templo, trabalhando na obra do Senhor. Pela manhã, na escola bíblica dominical. Voltava depois do meio-dia,
às 15 horas já tinha que estar voltando para os famosos ar livres que fazíamos. E dali emendávamos nas reuniões à noite e chegávamos 22, 23, até meia-noite em casa. Isso era uma tradição. E hoje já não é mais assim. Em alguns lugares ainda fazem isso, mas não com tanta dedicação como se fazia há 30, 40, 50 anos atrás. Isso para nós era o ápice. Nos sentíamos realizados. Passei o domingo na igreja, no templo. Porque lá nesses lugares tem rituais nas reuniões que são práticas consagradas por tradições, por costumes ou normas que devem ser observadas, porque é assim que os líderes religiosos ensinam, porque é assim que os líderes religiosos dizem que temos que fazer, que temos que praticar. Tem liturgias que compreendem uma celebração religiosa pré-definida, de acordo com as tradições de uma religião, com comparação a ritos e cerimoniais. As tradições que as religiões têm, com compilação de ritos e cerimoniais. Tem algumas denominações evangélicas religiosas que as suas reuniões, na entrada, as pessoas recebem um folheto e ali ele tem a programação de tudo quanto vai acontecer durante aquela reunião. E não se pode fugir aquela liturgia. Não se pode deixar de praticar aquela liturgia, aquelas normas e ritos que estão contidas nessa folha. O Nazareno disse àquela mulher religiosa que estava interessada, que estava querendo saber como agora ela deveria adorar, ou aonde ela deveria adorar. Se era no templo em Jerusalém, se era nos montes, aonde devia se adorar. E então o Nazareno disse para aquela mulher: a hora vem em que nem neste monte, nem no templo em Jerusalém adoreis o Pai, mas vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais para que assim o adorem. Querido, Deus é espírito. O Cristo não é mais um nazareno, não é mais um humano. O Cristo morreu, mas ressuscitou e vive para todo o sempre. Ele está vivo dentro de cada um de nós. Você tem a mente de Cristo. Você é espiritual. Portanto, como espiritual que é, você deve adorá-lo em espírito e em verdade. Aonde você estiver, vivendo 24 horas por dia em adoração ao Pai. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Nazareno, o Cristo Nazareno, que era judeu e humano, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia em espírito. E agora não é mais no templo, mas ele fez em cada um de nós a sua habitação, o seu templo, a sua morada. Reunimos como igreja espiritual. A igreja não é física, ela é espiritual. Por isso que adoramos ele em espírito e em verdade. É um organismo vivo para o louvor da sua glória. E assim nós vamos entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Portanto, fica aí, neste domingo, esta palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Lembrando-se que para os religiosos não há adoração sem rituais, liturgias e templos. Mas para nós, que somos a verdadeira igreja, para nós que somos o templo, a morada, a habitação do Deus que é Espírito, nós o adoramos em verdade. A nossa adoração é espiritual. Nós estamos em contato, nós estamos ligados a Ele a todo instante. Nós estamos buscando as coisas do alto, as coisas de cima, porque entendemos e compreendemos que nós somos espirituais e que já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Não somos frequentadores de templos. Não praticamos rituais e liturgias e nenhum cerimoniais. Porque todas essas coisas que tinham que se fazer já se foi feito por Ele. E quando Ele completa, e quando eu me refiro a Ele, eu estou falando do Cristo homem, do Cristo Nazareno, que era judeu, que veio para cumprir toda a lei. Ele disse: tudo o que tinha que ser feito, eu fiz, agora está tudo consumado. Ele morre e ressuscita no terceiro dia como um Deus espiritual, que nós chamamos do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, que vive e está vivo para todo o sempre. Jó, nos seus dias, no capítulo 19, no versículo 25, ele já dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive e um dia há de se levantar sobre toda a terra. Nós não vivemos nesses lugares uma vez por mês, praticando uma tal comunhão que eles chamam de ceia, em memória de alguém que está vivo, porque memória só se pode e se deve fazer em prol de quem está morto. E o Cristo ressuscitou no terceiro dia, e Ele está dentro de cada um de nós, pois fez de nós o templo e a morada da sua habitação. Eu concluo dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.